Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma live do Teologia Aplicada. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos estudando aí as cartas de Paulo, tem 4 anos, gravamos todas as cartas da prisão, depois tivemos a oportunidade de gravar a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas, a carta de Paulo à igreja em Corinto, e agora estamos gravando as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica. Hoje, no capítulo 3, nós teremos oportunidade de ver Paulo continuando ali. Na verdade, o capítulo 3, ele não deveria ter essa divisão, porque Paulo ainda está aqui falando, né? No capítulo 2, ele termina dizendo que Satanás o impediu de ir a Tessalônica, de voltar a Tessalônica. E ele diz que aqueles irmãos é quem são a esperança dele, a alegria, a coroa, são neles em que Paulo se gloria, né? E ele fala ali a respeito que vai se gloriar com Deus na volta de Jesus, pela vida daqueles irmãos. E aí Paulo começa a falar então, por isso, e ele vai dizer o que ele fez para resolver o empecilho que ele reconhece como tendo sido dado pelo próprio Satanás de impedi-lo de voltar até Tessalônica, que foi enviar Timóteo. Já que ele não podia ir a Tessalônica, ele então envia Timóteo. Mas vamos orar primeiro e dar início então a esse estudo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, abre as nossas mentes e nos dê o pleno entendimento da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo então começa aqui o capítulo 3 falando o seguinte. Aliás, esse capítulo 3 ele é dividido em 3 partes. Nos versículos de 1 a 5, Paulo vai falar para aqueles irmãos a razão dele ter enviado Timóteo, não é? A necessidade que ele teve de enviar Timóteo. Depois, dos versículos 6 até o versículo 10, Paulo fala como que foi a recepção de Timóteo, quando Timóteo volta, as notícias que Timóteo traz, e os versículos 11 a 13, Paulo vai orar agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos e vai orar por aqueles irmãos, e é um ponto muito interessante do nosso estudo de hoje. Então, vamos aqui na primeira parte, não é, que é a ida de Timóteo para Tessalônica. O que Paulo fala nesse texto aqui? Ele vai dizer: por isso não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, recapitulando um pouco, a gente viu nas aulas passadas que Paulo, ele chega ali em Tessalônica vindo de Filipe. Paulo passa pela cidade de Filipe, onde ele é perseguido, ele é preso, ele é açoitado. Aí, quando ele se identifica como cidadão romano, as pessoas daquela cidade querem que Paulo suma dali. Paulo então parte e vai para a cidade de Tessalônica. Quando Paulo está lá na cidade de Tessalônica, há apenas 3 semanas pregando na sinagoga, o texto vai narrar que Paulo é impedido de ir à sinagoga. E ocorrem então várias perseguições ali, a ponto de pegarem a pessoa onde Paulo estava hospedada, baterem nessa pessoa. Por oportuno, Paulo não estava na casa dele, que foi Jason que acolheu Paulo ali na cidade de Tessalônica. A gente não sabe o que teria acontecido com o apóstolo se ele estivesse na casa. Jason
é açoitado, Jasão é levado, né, até as autoridades, ele é açoitado, ele tem que pagar uma multa. E alguns estudiosos acreditam que quando Paulo fala aqui no texto que ele foi impedido por Satanás de voltar à cidade de Tessalônica, que tenha sido algum documento que Jasão teve que assinar dizendo que Paulo não voltaria ali à cidade, não voltaria à sua casa, não tornaria a ficar hospedado. A gente não sabe. Pois bem, Paulo, então, ele é obrigado a sair de Tessalônica, mais uma vez fugido. E o que aconteceu? Paulo já está há mais de 6 meses longe daqueles irmãos, tentando voltar para Tessalônica, sem poder voltar, sem receber notícia daqueles irmãos. Então, Paulo chega aqui nesse capítulo 3, ele explica para aqueles irmãos, olha, quando eu não estava mais aguentando, eu preferi ficar sozinho, eu preferi ficar só, porque Timóteo era alguém muito importante no ministério para Paulo. Paulo diz que Timóteo é seu filho na fé. Quando Paulo está lá na cadeia, sabendo que ele vai dizer que o seu corpo já foi entregue como oferta, né, em libação, Paulo sabe que os seus dias estão contados. Paulo pede que Timóteo vá encontrá-lo. É até um texto muito bonito, porque Paulo vai dizer, olha, todos me abandonaram, e ele aí vai falando o que aconteceu com Demas, que, né, tendo sido atraído pelo mundo, abandonou a fé. Paulo vai falar sobre Tito, mas Tito não abandona Paulo. Tito está cumprindo ali uma designação que Paulo dá para Tito ir para uma determinada cidade. Enfim, Paulo pede que Timóteo vá ao seu encontro. Ele diz, venha Timóteo, traga meus livros, meus pergaminhos, traga minha capa, porque o inverno se aproxima. E Paulo insiste na presença de Timóteo. Então, Timóteo, irmãos, é alguém, na verdade, esse pedaço aqui da carta, ele é mais sobre Timóteo do que sobre os Tessalonicenses ou mesmo sobre Paulo, porque mostra o verdadeiro discípulo, um verdadeiro servo do Senhor, que se coloca não para estar à frente das coisas, mas ele se coloca para atuar naquilo que se faz necessário. E a gente vai ver que quando a gente estudou a carta de Corinto, o que a gente viu? Que Paulo manda Timóteo para Corinto. Agora Paulo manda Timóteo para Tessalônica. Paulo também Timóteo fez outras coisas para Paulo, e Paulo vai orientar Timóteo com relação, inclusive, ao seu ministério. Então, Timóteo era alguém que ouvia, Timóteo era alguém que obedecia, Timóteo era alguém que servia e era muito útil para Paulo nas viagens. Mas Paulo, aqui nesse texto, ele está dizendo, olha, eu preferi ficar sozinho, eu preferi enviar Timóteo para ir ter com vocês, para saber como vocês estavam. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele passou por ali, tenha sido 3 semanas, tenha sido 1 mês, 2 meses, foi muito pouco tempo que Paulo esteve ali com aqueles irmãos. Paulo sabe, ele vai até dizer aqui no final desse versículo desse capítulo, que ele deseja novamente estar com aqueles irmãos para poder falar com aqueles irmãos aquilo que ele ainda não havia conseguido pregar e explicar para eles. E Paulo sabia que muitas das vezes as provações, elas caem ali como sendo uma coisa de um desequilíbrio, causa um certo desequilíbrio ali na espiritualidade das pessoas, e muitas acabam por cair. Mas Paulo, ele via ali o quê? Os mesmos algozes que haviam feito Paulo sair da cidade de Tessalônica, eram esses homens que agora viravam para o pessoal lá da igreja de Tessalônica e falavam assim, vocês entraram aí nessa nova fé e agora vocês estão passando por perseguição? Cadê o Paulo? Ele veio aqui, ele jogou essa nova religião aí no colo de vocês, vocês abraçaram isso aí e agora vocês estão passando por todo esse tipo de privação? Cadê ele? Como é que é? Por que vocês não voltam para
o paganismo? Por que vocês não voltam para a religião anterior de vocês? Então, Paulo, ele queria saber se aqueles irmãos estavam fortes, se eles estavam ali realmente enraizados, arraigados, ou se eles haviam vacilado na fé. Por isso ele envia Timóteo. E olha o que Paulo vai dizer, que nosso irmão e cooperador em Deus, não é? Eu estou enviando ele para fortalecê-los. Olha que, tanto aqui nesse versículo 2, Paulo vai dizer que está enviando Timóteo para fortalecê-los, e no versículo 13, Paulo também vai dizer, olha, que ele fortaleça o coração de vocês. Mais uma vez, Paulo usa a mesma expressão, fortalecer. Então, qual foi o objetivo principal da ida de Timóteo, do envio de Timóteo para a cidade de Tessalônica? Fortalecer o coração daqueles irmãos. E Paulo vai dizer, olha, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que somos designados para isso. Aqui, o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é que ser perseguido, irmãos, faz parte da agenda do cristão, principalmente dependendo da cidade, do país onde a pessoa vive. Se tornar um cristão é automático que ele vai ser perseguido. E aqui Paulo está dizendo para aqueles irmãos, eu já havia avisado a vocês que seríamos perseguidos. É óbvio, com certeza Paulo chegou lá e ele falou que estava vindo da cidade de Filipos, aquilo que havia acontecido ali na cidade de Filipos, e os irmãos, alguns devem ter acompanhado o que aconteceu com Jason e o sumiço repentino de Paulo, que teve que sair escondido ali daquela cidade. Então, ele vai dizer que a tribulação faz parte. Ele diz, quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês. Irmãos, na verdade, o que o inimigo está dizendo aqui, né, o que Paulo está dizendo, repassando aquilo que o inimigo fala, é isso, é que viver bem é melhor do que servir a Deus, ter bens é melhor do que servir a Deus, ter uma situação estável é melhor do que seguir a Deus. E essa mensagem Satanás repete ao longo do tempo. Ela é mais antiga do que aqui, porque quando a gente vê lá a história de Jó, a gente vai ver Satanás falando a mesma coisa, porque Deus pergunta, você viu o meu servo Jó, como ele é um homem íntegro, como ele me serve? E o que Satanás diz para Deus? Por acaso Jó te serve de balde? Você não faz tudo por ele? Ele não tem aí um monte de bens, ele não tem a família, né, uma família boa, bens, uma situação legal, é por isso que ele te serve. Ou seja, o que ele está falando? Que se não for as coisas que Deus pode nos dar, ninguém serve a Deus. O que Satanás prega e o que ele busca, não é, trazer para a nossa mente é que se nós não recebemos da parte de Deus, então nós também não servimos a Deus. Essa é uma mensagem antiga, não é? E aí Deus diz, olha, pode mexer. Ele vai lá, mexe nos bens, ele mexe em tudo de Jó, até mata os seus filhos, ele acaba com a saúde de Jó, mas Jó dá ali uma lição de moral nele, até porque Jó vai dizer, nu eu vim para a terra, Deus me deu, Deus tomou. Eu acho muito interessante isso, porque na verdade, quem tomou, quem matou os animais, quem roubou os animais, matou os seus filhos, não foi Deus, foi o próprio Satanás. Mas Jó não acredita, ele não dá crédito a Satanás. Ele vai dizer, Deus me deu, Deus levou. Porque ele sabe que se Deus não permitisse, Satanás não tocaria nele. E Satanás na história não aparece mais. Ele não volta para o inferno da onde nunca deveria ter saído e ele não entra mais, não aparece mais ali na história.
Mas Paulo, ele continua falando aqui, os versículos 6 a 10, agora ele fala assim, olha, agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Então, Paulo agora, ele, na primeira parte, ele fala da necessidade, né, da razão dele ter enviado Timóteo àqueles irmãos, e nesse pedaço agora, Paulo fala do retorno de Timóteo. E podemos, assim, supor, né, irmãos, podemos imaginar Paulo ansioso, aguardando o retorno de Timóteo, trazendo as notícias para ele do que havia acontecido ali na cidade de Tessalônica, como havia sido o seu encontro com os irmãos. Teriam aqueles irmãos permanecido firme? Estaria a igreja crescendo ou aqueles irmãos haviam apostatado da fé? O que teria acontecido? E qual não é a boa notícia quando Timóteo chega ali e diz, olha, Paulo, está tudo bem, aqueles irmãos ali estão firmes na fé, aqueles irmãos, eles têm convicção no amor que tem, não é só você que ama aqueles irmãos ali amam você também, aqueles irmãos anseiam por ver você. Satanás não teve espaço ali naquela igreja, porque eles estão firmes e convictos na fé deles em Cristo Jesus. E ele vai falar, né? Por isso, irmãos, em toda a nossa tribulação, ficamos animados quando soubemos de sua fé. Quando eu li esse versículo aqui, irmãos, eu coloquei assim na minha mente, eu fui repassando a vida do apóstolo Paulo, e é muito interessante porque a gente vê numa sequência, né? Ele sai ali da cidade de Filipos, onde, apesar de tudo que ele passou, ele também, a igreja ali em Filipos é organizada e ela cresce, não é? Onde Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. A gente já tem esse estudo gravado aí, basta procurar lá na playlist. E a gente vê que Paulo, então, ele passa por Tessalônica, de Tessalônica, Paulo está na cidade de Corinto. Mas a gente estava estudando as cartas de Paulo a Coríntios, e a gente viu da dificuldade que o apóstolo teve com aqueles irmãos. A gente pôde observar que aqueles irmãos ali eram carne de pescoço, irmãos. Eles eram difíceis, eles não ajudaram Paulo financeiramente. Paulo tinha que trabalhar ali fazendo a tenda dele, depois Paulo tinha que pregar o evangelho, né? E Paulo diz ali que ele virava noite e dia trabalhando, porque ou ele estava pregando o evangelho ou ele estava fazendo tendas. Aqueles irmãos, eles perseguiam Paulo, eles acreditavam em tudo. Ali tinha o problema dos superapóstolos, e aqueles irmãos ali viviam afrontando e aprontando com Paulo. A gente vê que a igreja de Corinto era uma igreja dotada, não é? Paulo, ao escrever a carta, ele vai dizer que aqueles irmãos ali, eles gozam de todos os dons espirituais. Não falta aqueles irmãos dons espirituais. No entanto, a gente pode observar que ela era uma igreja carnal, era uma igreja que tinha pecados pesados dentro dela, era uma igreja que não se entendia nem na hora da ceia. Era uma igreja que brigava por causa dos dons, um querendo ser melhor do que o outro, não é? Achando que o seu dom era superior ao dom do outro. E Paulo, quando ele está escrevendo as cartas aos Tessalonicenses, Paulo está onde? Lá na cidade desses queridos irmãos de Corinto. Então, Paulo, ele não parava assim, né? Ele saiu de Filipos, encerra aqui o problema em Filipos, agora eu vou viver só os problemas de Tessalônica. Saiu de Tessalônica, entrou em Corinto, vou viver o problema de Corinto. Não, Paulo vai acumulando, né? Saiu de Filipos, foi para Tessalônica,
trazendo o problema de Filipos. Tanto é que depois ele vai escrever uma carta aos Filipenses. Aí ele chega em Corinto, ele está enfrentando os novos problemas ali daquela cidade, mas ele está trazendo ali as preocupações e os problemas de Tessalônica e de Filipos. Então vai só crescendo, vai só acumulando. E Paulo, ele é um excelente pastor, porque ele não é aquele tipo de obreiro que sai abrindo frentes, né? Abrindo frente de trabalho, abrindo vários pontos de trabalho, de frente de pregação, e depois ele sai. Paulo, ele está sempre preocupado, e uma das formas, não é, que Paulo tinha de se comunicar com as igrejas que ele abria era realmente por meio de cartas, não é? E glória a Deus por esse método utilizado pelo apóstolo, porque nos deixou aí essa riqueza, não é, de conteúdo bíblico, sendo autor, não é, da maior parte do Novo Testamento por meio de suas cartas. E ele continua aqui: pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Paulo está querendo dizer aqui para aqueles irmãos que o fato de não ter notícia dele chegava a deixar ele assim, né? A ansiedade dele era tamanha que lhe faltava ar, que lhe faltava força até mesmo para viver, porque ele está dizendo: agora que Timóteo retornou e que me trouxe a notícia, eu estou bem. É muito interessante, irmãos, porque quando a gente vê ali o início da segunda carta aos Coríntios também, a gente vai ver situação semelhante do apóstolo, quando ele diz, irmãos, que ele não tinha realmente paz, que ele não conseguiu, a ponto dele ter uma frente de trabalho aberta e ele não conseguir ficar, ele não conseguir tocar aquele ponto de trabalho, porque ele não tinha notícia dos irmãos de Corinto, porque Timóteo não tinha voltado ainda. Então ele novamente ele vai falar ali que ele passa por tribulações, não é? Ele passa por dificuldade, por ansiedade, porque ele quer receber notícia daqueles irmãos, e Timóteo ainda não voltou. Aqui no caso de Corinto, devido a uma carta que ele havia escrito, e ele não sabia qual tinha sido a recepção daqueles irmãos à carta que ele havia enviado. E ele vai aqui no versículo 10 dizer: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta de sua fé. Um obreiro completamente empenhado, não é, irmãos? Porque aqui quando ele diz noite e dia insistimos em orar, ou seja, todo o pensamento de Paulo que vinha, ele ia lá e ele orava para que ele pudesse ver novamente aqueles irmãos pessoalmente. Quanto amor, não é, adquirido por um período de tempo, amor pela alma perdida. Esse é o olhar, não é, do próprio Deus pela humanidade, e Paulo aqui está olhando realmente para aqueles irmãos com todo amor. E aí vem a última parte, que é justo uma oração, uma linda oração, e ele vai dizer que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem os nossos caminhos até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Não é? Paulo está aqui encerrando com essa oração, e é uma linda oração discipuladora, irmãos. Observe o que Paulo está dizendo, né? Que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês, ou seja, que Deus, Ele nos conduza, Ele nos guie até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, né? Olha a extensão do que Paulo está falando, que vocês possam amar as outras pessoas da mesma forma que eu amo vocês. E aqueles irmãos, eles estavam vendo, eles podiam sentir o amor de Paulo, e é isso que Paulo está falando, que você olhe para o outro, que você olhe para uma pessoa, um incrédulo, com esse mesmo amor que eu sinto por você.
por vocês, e que Deus esteja fortalecendo o coração de vocês para vocês serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. A gente vê aqui, irmãos, uma oração sincera de Paulo, uma oração que ele expressa coisas comuns, não é? Partindo do desejo de querer estar com aqueles irmãos, partindo do desejo que aqueles irmãos ali amem as outras pessoas, partindo do desejo de que aqueles irmãos sejam irrepreensíveis diante de Deus. E aí a gente pode até utilizar, irmãos, essa oração aqui, quando a gente ora pelos nossos filhos, quando a gente ora pelos nossos amigos, quando a gente ora pelas pessoas do nosso bairro, que nos cercam, né, irmãos? Para que elas possam ter um encontro com Deus. Mas o interessante aqui é que a gente precisa ter cuidado, né? Porque Paulo está falando que vocês amem com o mesmo amor que eu amo vocês. E aí a gente tem que pensar se a gente realmente tem amor pela sociedade que nos cerca, se a gente tenha esse amor pelos vizinhos, se a gente tenha esse amor até mesmo pelos irmãos de nossa igreja que estão se afastando. Não é? Fica aí esse modelo, né, de vida, fica aí o exemplo de Timóteo, que obedece, né, lições aqui do texto. Timóteo, um servo obediente. Paulo, um pastor, não é, presente, como ele mesmo fala no capítulo 2, eu estou longe dos olhos, mas eu não estou longe do coração, né? Ele está ali sempre presente. E fica também esse exemplo de oração. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que Ele possa estar realmente nos ajudando na nossa caminhada cristã. Amém.